Você sabe muito bem, porque você sentiu isso, inclusive. É um assunto que a gente não gostaria de tocar, mas como é uma meta nossa, minha e sua, porque eu também vivi muito esse problema na minha família, você sabe que a grande meta nossa é a construção do Hospital do Câncer aqui. Avançamos muito na área da saúde, mas ainda precisamos avançar mais, porque o Hospital do Câncer de Barretos é muito bom, Eduardo. O HC é muito bom. Mas um velhinho que sai daqui 2 horas da manhã para tirar água do pulmão, que está com câncer lá em Barretos, anda, por mais que nós arrumamos agora uma perua com ar-condicionado, com as ambulâncias novas, sofre família. O melhor hospital do câncer, Eduardo, é aqui, o de Batatais. E nós vamos fazer esse hospital. E primeiro, Zé Luiz, com a ajuda de Deus. Ele nos deu a vida. O resto é acessório. A gente corre atrás e luta. E vence o desafio. E vence o obstáculo. Com a ajuda de Deus primeiro. Com a ajuda do povo. Com a sua ajuda, que eu não abro mão. Porque cidadão comum que você vai ser, mas homem sensível. Homem que sabe valorizar a vida, principalmente de quem mais precisa. Com a ajuda dos empresários, eu tenho um compromisso comigo. Esse é comigo, Zé Luiz. É para com o povo, mas esse compromisso é de honra. Nos próximos 4 anos, nós vamos fazer o nosso Hospital do Câncer, para salvar vidas ou minimizar sofrimentos, mas aqui, na nossa cidade. Boa tarde, pessoal. Associação Comercial novamente, casa cheia, está batendo recordes de casa cheia. Vamos ampliar isso aqui, André. Vamos comprar aqui o terreno ao lado. Quero aqui agradecer a todos a presença de todo mundo por uma causa tão nobre que é essa. E quero agradecer você, Eduardo, por ter plantado essa ação maravilhosa do Hospital do Câncer. As pessoas que não estão entendendo isso hoje vão entender isso daqui 10, 15, 20 anos. Só daqui 10, 15, 20 anos que eles vão entender o que é plantar um Hospital do Câncer. Ou qualquer outra coisa que é em prol de uma população. Às vezes você planta hoje para colher daqui 10, 15, 20 anos. Quero agradecer também a equipe dos nossos diretores, que é o César, o Zinho e o Guilherme, por ter assumido a frente do movimento e ter feito uma coisa tão nobre, tão bacana, onde que movimenta a cidade inteira. E com certeza...
Victor 1 MC. Ó. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Ei, quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Perto da eleição viram todos Moisés, mas não é por eles que eu acompanho, não tem nada a ver com números, são quase 1 milhão de sonhos. Tão achando que o povo não tá acordado e o nosso hospital ficou igual o nosso asfalto, totalmente inacabado. Sou mais um orador revoltado com a negligência e falta de segurança em nossos bairros. Voltar pra casa à noite sozinho tá ficando cada dia mais complicado. Isso é mais que uma trilha sonora pra o documentário cirúrgico. Nas minhas palavras a voz vem do meu coração, então isso é um desabafo. Orando por mudança, represento todos batataenses que ainda não perderam a esperança. Tão brincando com a gente pensando que isso tudo é um filme. Pegaram nossas doações e colocaram a mostra em uma vitrine. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. O Hospital do Câncer ainda estamos esperando. Será que não entendi o tamanho da importância e o tanto de vida que esse hospital poderia estar salvando? Hein? Me diz, hein? Me diz, quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. $996 mil sonhos inacabados. Este foi o valor arrecadado com doações e ações em prol da construção do Hospital de Câncer de Batatais. Uma comunidade inteira unida em uma só causa. Um sonho que não se tornou realidade. Aliás, uma história que mexe com o emocional de muitas pessoas ainda hoje em Batatais. Eu tenho uma casa encostadinha ali, aquilo ali. Aquilo ali é uma obra que começou com amor. Aquela obra ali começou com muito amor, muito bem feito, uma estrutura maravilhosa. Eu lembro do dia que foi inaugurada a pedra fundamental para aquele início ali. E agora hoje a gente vê aquilo ali abandonado. É muito triste. É uma política suja na nossa cidade, por isso que aquilo ali não foi para frente. Eu, como médico e conhecedor dos problemas e do custo enorme de um tratamento de câncer, eu via que nós não tínhamos compatibilidade para isso. E o Eduardo foi em frente. Foi em frente e fez uma campanha de arrecadação de doações. Aí eu fiquei maluco, porque eu acompanhei pessoas simples,
de boa fé, doando praticamente aquilo que nem tinham para a construção do hospital. Presenciei um senhor de idade que tinha uma variant de estimação completamente conservada, entregou a variant dele lá para ser sorteada ou vendida. Presenciei casais que fizeram bodas de ouro e etc., que pediam que, ao invés de presente, desse doações de dinheiro. E a coisa foi tomando forma. Até que ponto vale a pena nós termos políticos? O que passa na minha cabeça é que ainda está servindo de abrigo para alguém que não tem teto, de alguém que não tem moradia decente e se submete a morar, ainda serviu e está servindo de moradia para alguém. Mas o sonho não acabou. O sonho não acabou. Eu acredito que nós temos que arregaçar as mangas e correr atrás. Porque hoje nós pagamos ao hospital para termos uma ala oncológica ambulatorial, que é o que nós teríamos, sem ter que ficar pagando mensalmente. Se aquilo já estivesse terminada, aquela obra. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, hoje o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 4 principais causas mortes prematura antes dos 70 anos de idade na maioria dos países. A incidência e a mortalidade por câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, a estimativa para cada ano aponta que ocorreram 625 mil casos novos de câncer. A distribuição da incidência por região geográfica mostra que a região sudeste concentra mais de 60% da incidência, seguida pelas regiões nordeste, 27,8%, e a região sul, 23,4%. E me parece, salvo engano, que se arrecadou na época quase que R$1 milhão de doações. Aí o prefeito Eduardo, dotado de uma capacidade megalomaníaca de grandeza, procurou o serviço de arquitetura mais top do Brasil, que trabalham só em projetos de hospitais. Projetaram o Sírio-Libanês, projetaram o Albert Einstein, vieram aqui em Batatais. Eu participei da apresentação do projeto. Saí de lá mais bravo do que eu comecei a história. Era um negócio assustador, de bonito, de funcional, de tudo que vocês puderem imaginar. Aí, na época, esse escritório de arquitetura, em números aproximados, nos levou 800 mil do projeto, das doações. E hoje, o presente mostra que eu tinha razão. Quem que não quer um hospital do câncer? Quem que não quer um hospital do coração na sua cidade e tudo? Né? Aí, para encerrar esse histórico, voltou à administração o prefeito José Luiz, para mais o 4º mandato, me parece. Aí, para amenizar a história do Hospital do Câncer, e não é porque eu sou crítico severo do ex-prefeito, não, eu estou comentando a história que se desenrolou. Fez uma cerimônia no teatro, chamou um oncologista que queria ser contratado, fez um convênio com a Santa Casa, construiu uma ala só para oncologia, ali ao lado
onde faz? Agora me sumiu o nome, né? Questão renal lá, hemodiálise, ao lado da hemodiálise. Tá lá, uma beleza. E na época, deve estar gravado, ele falou que a partir daquela data, da criação da oncologia, ninguém mais precisaria tratar de câncer fora de Batatais. Então, sabe, são algumas coisas que eu não vejo que a pessoa seja tão ignorante a ponto de não perceber a inviabilidade disso, de soltar uma dessa. Era má fé, doutor? Na sua visão, era má fé? É o quê? Má fé? Sabia que não conseguia fazer? Eu não sei. Esse foi o sentimento de culpa dele, achou que ia dar certo, etc. E a coisa, contratou-se um oncologista. Se eu disser quanto ganha, eu não faço ideia, mas não deve ser pouco, porque se desloca de Ribeirão Preto 2 vezes por semana para dar atendimento aqui, para não fazer tratamento nenhum aqui em Batatais. O que ele faz? Ele faz um atendimento especializado, um bom profissional, né? Pede exames para detectar o câncer e faz um acompanhamento ou encaminhamento. Os exames que se faz nessa oncologia são feitos às expensas do paciente ou algum plano de saúde ou espera na rede pública, sabe lá quanto tempo que faz isso daí. Michel, o Hospital do Câncer, Hospital de Câncer de Batatais, eu assisti a criação da ideia, né? Eu tive o prazer de poder assistir a criação dessa ideia no período da campanha. Minha família sempre fez parte da imprensa de Batatais e assim como muitos batataenses, a gente pôde assistir de camarote o surgimento dessa proposta para a população batataense, né? Essa proposta ela surgiu num período eleitoral, né, numa campanha eleitoral. Na campanha, na época, se eu não me engano, era o Eduardo contra o Mazarão, se eu não me engano. E nesse período havia uma disputa muito acirrada e essa proposta foi algo que acabou por definir, no fim, a campanha eleitoral. Então, não sei se foi esse o intuito da proposta, mas que ela definiu a campanha, ela definiu, e é importante deixar isso claro. Bom, a partir daí, a partir de uma ideia, né, começam, para mim, pelo menos na minha cabeça, a discussão sobre se isso é um sonho, se isso era uma ideia absolutamente utópica, né, distante um pouco da realidade, mas se ainda acreditavam nisso, né, ou se era uma estratégia política e eleitoral. Eu acho que essa é a pergunta que todos nós devemos fazer, né. Mas o que se coloca, a realidade que se coloca aí na sequência é uma série de alertas que foram feitos para o gestor da época, né, para o Eduardo, da impossibilidade da execução desse projeto dada a realidade do município de Batatais, né. Todos alertaram, muito difícil concluir esse projeto, já é um desafio, mas eu não acho impossível a conclusão da obra. Eu acho impossível a execução e manutenção de uma grande estrutura como o Hospital de Câncer em Batatais, como se previu a sua execução, né? Então, esse dado concreto da realidade a gente não pode fugir, né? A dificuldade é a impossibilidade de executar e de manter um hospital de câncer em Batatais. Isso foi passado a todo momento. Eu me lembro do vereador Ricardo Melli, que era uma pessoa que questionava muito isso na Câmara. Ele bateu muito nessa tecla, né, dizendo é impossível, é inviável executar esse projeto. E pelo menos nós estamos aí sei lá, 8 anos depois do início dessa ideia, e nós temos uma obra parada, né, e a realidade mostra a impossibilidade tanto da finalização da obra quanto de sua execução prática. Para você ter uma ideia, Michel, é tão inviável que a gente não conseguiu até hoje credenciar o ambulatório de oncologia que depois eles fizeram. Então eles mesmo que plantaram a ideia do Hospital do Câncer,
eles depois fizeram um ambulatório de oncologia, que o ambulatório é viável, né? Consultas com oncologistas, com especialistas, triar esses pacientes, encaminhar de uma forma mais rápida, mais urgente. Até esse ambulatório a gente tem problema hoje para credenciar, porque tem que ter uma série histórica. E credenciar é importante para você começar a fazer o tratamento. Fazer uma quimioterapia aqui, uma radioterapia aqui. Então a gente tem um ambulatório de oncologia super bem construído que nunca fez um tratamento oncológico aqui. Nunca fez uma quimioterapia, uma radioterapia, nem nada. E por quê? A gente não consegue o credenciamento, porque é um tratamento muito caro. E para o SUS, para o governo bancar isso daí, você tem que ter o serviço credenciado. E para você ter o serviço credenciado, você tem que ter uma série histórica. Então, para você ver como que um hospital do câncer é inviável, nós não conseguimos tornar viável um ambulatório de oncologia. Você imagina um hospital com 3 andares que eles fizeram o projeto. O projeto que foi feito para o Hospital do Câncer foi feito por uma empresa de arquitetura hospitalar que fez o Sírio-Libanês e o Einstein. A maior do Brasil. A maior do Brasil em arquitetura hospitalar. Quer dizer, na minha concepção, era óbvio que esse projeto não ia vingar da forma que estava sendo feito e no momento que estava sendo feito. Na realidade, quase todos os batataenses acreditaram nesse projeto. Sonharam em ter aqui em nossa cidade realmente um hospital especializado em tratamento de câncer. Foi difícil lidar. Por quê? Porque isso mexe muito com o emocional das pessoas, né? É um apelo à saúde. A pessoa, quando ela está debilitada, enfrentando o câncer, ela fica sensibilizada. E isso, sabe, a população abraçou. Então, nas ruas era um assunto que eu evitava falar. Eu tentava, porque eu não teria como falar para a população em relação a esse assunto. Por muito tempo, eu também acreditei nesse assunto, então ficou uma situação difícil. Se foi uma situação eleitoral, foi uma estratégia muito boa, porque é uma coisa que mexe com a gente, mexe com o ser humano. Aqui na cidade todo mundo tem um amigo, um familiar, um conhecido que passou por uma situação assim, porque Batatais, por mais que pareça que é grande, todo mundo conhece todo mundo, e naquele momento não foi diferente. Então foi um apelo muito grande e era extremamente difícil lidar com esse assunto na rua. A crença no projeto foi tanta que nunca se tinha visto tanta união em prol de um único objetivo: a construção do nosso hospital de câncer. O projeto da época contemplava uma construção de mais de 5.000 metros quadrados, com recepção, consultórios, setores de quimioterapia e radioterapia, administração e toda a infraestrutura de serviços internos no piso térreo. Eu acredito que todos nós, cidadãos, agentes políticos, toda a população de Batatais, por um momento sonhou, teve a expectativa de que isso fosse possível e se realizasse. Mas ao longo do tempo, analisando melhor os números, os dados, o custo de tudo isso, eu acredito que a vida, o investimento na saúde pública não tem custo. Salvar vidas é o mais importante, independente dos recursos investidos. Só que nós temos que ter o pé no chão, nós temos que investir de acordo com os recursos que o município tem. E a gente sabe que o município, muitas vezes, ele mal tem recursos sem o apoio do governo do estado e do governo federal. O município mal tem recursos para manter as suas contas básicas no dia a dia. Para se ter uma ideia, quando nós assumimos a gestão, a administração, nós teríamos a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Nós não tínhamos combustível para abastecer as ambulâncias por falta de pagamento. Então, primeiro, a gente tem que pensar em cuidar das coisas pequenas, das coisas básicas, para poder, respeitando a nossa população e prestando esse serviço com qualidade, aí sim a gente pensar num atendimento mais especializado. Mas a gente tem que fazer a lição de casa, a gente tem que cuidar primeiro da nossa cozinha, para depois a gente poder pensar em voos maiores. Então eu acredito que naquele momento, todos nós batataenses, todos nós conhecemos alguma pessoa, ou que passou por isso, ou que tem algum parente que teve uma situação delicada, que estava à flor da pele, sentindo aquele momento de dificuldade, e todos nós, por um momento, realmente acreditamos. Mas
analisando friamente e ao longo do tempo, nós pudemos observar que, infelizmente, seria um sonho impossível de se realizar. O sonho de ter um hospital de câncer na cidade contagiou a comunidade. Houve doações de empresas e empresários. A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Batatais, a ACE, fez doação de R$10 mil. E alunos da Escola Municipal do CAIC entregaram um recibo de depósito de R$90 em mais uma etapa da campanha Tire o Lacre do Seu Coração, onde crianças recolhiam lacres de latinhas de alumínio. Além dessas doações, tivemos leilões, entre outras ações, na intenção de arrecadar fundos para a construção do Hospital de Câncer da cidade. Eduardo, permita-me dizer, Batatais, ela é abençoada por Deus. O Natal Encantado, a nossa querida população, nada mais é do que uma gratidão do poder público, da associação comercial, para todos nós, cidadãos batataenses, é um pouco da alegria de resgatarmos o espírito natalino. Para nós, é muito importante vermos a alegria de cada cidadão e trazê-los um Natal abençoado, numa praça que já é linda por natureza, mais linda ainda com os ornamentos. E falo mais, nós vamos fazer um dos melhores Natal de todos os anos, porque juntos nós vamos fazer coisas maravilhosas e temos que acreditar. A Associação Comercial e Empresarial está junto com o prefeito, junto para melhorarmos cada vez mais a nossa cidade, para que juntos possamos buscar uma cidade melhor para todos nós, para todo cidadão batataense. Seremos sempre parceiros do bem, buscando levar a cidade para o desenvolvimento, através de muita luta e trabalho e determinação. Eduardo, nossos cumprimentos a você, ao Zé Paulo, à Câmara Municipal também, na pessoa do professor Ricardo, do professor Moraes, e em especial a toda a população batataense, que vocês é a razão disso tudo. O nosso muito obrigado. Um grupo musical que interpretava músicas italianas, inclusive, chegou a gravar uma apresentação e vender os CDs. Toda a renda revertida foi destinada à construção do Hospital de Câncer. E os Amigos das Serestas, que até então são os 3 tenores, gravaram esse CD num show que se apresentaram na San Genaro e foi doado 300 cópias para então reverter o dinheiro de R$10 cada um para a construção do ambulatório para o câncer. Foram 300 CDs vendidos, na própria San Genaro venderam 100 e depois de porta em porta a população ajudou comprando e adquirindo esse CD. O sonho começou a criar forma. Poxa, se o sonho começou a criar forma, da mesma forma que se saía com uma pastinha e ia bater lá na esplanada dos ministérios em Brasília, poderia-se ir, bater, levar a planta, levar o projeto, que é viável sim. A inviabilidade para mim é política, não é, vamos dizer, de corpo clínico e técnico. Com toda a empolgação de uma comunidade, o Hospital de Câncer de Batatais parecia estar prestes a se tornar realidade. Porém, o sonho não era totalitário. À época, existiam pessoas que desconfiavam desse magnífico projeto. O então vereador e médico, Ricardo Melli, questionava a obra, indagava e ainda desafiava a construção do Hospital de Câncer. Muito bem. Essa história do Hospital do Câncer começou em 2008, se não me engano, com o então candidato Zé Luiz Romagnoli, que jogou no horário eleitoral que ia construir um Hospital do Câncer em Batatais. E já naquela oportunidade, eu já estava na Câmara, eu desafiei todos que isso era completamente inviável, que se tratava, na verdade, de um estelionato eleitoral, uma jogada eleitoreira, né? E o mais grave, mexendo com a sensibilidade e o emocional daquelas pessoas que passaram pelo problema ou parentes também que passaram pelo problema. Muito bem,
Terminou o mandato dele, não se construiu nada, não se fez nada. Assumiu o Eduardo, apoiado pelo próprio Zé Luiz, que abraçou a ideia que ia dar continuidade, que ia ser viável, etc, etc. Na época, talvez eu tenha sido a única pessoa da cidade aí contra desde o início. Levei pancada de imprensa, levei pancada de vereador, sabe? Como se eu fosse um malfeitor que não quisesse o Hospital do Câncer na cidade que eu tanto amo. Até fiz uma expressão que, se esse hospital viabilizasse, eu poria a língua para fora e cortava a minha língua em cima da tribuna da Câmara. 10 anos se passaram. Desde a campanha eleitoral e a promessa da construção do Hospital de Câncer de Batatais, e até hoje existem pessoas que acreditam ser viável a construção dessa unidade. Seria realmente viável? Teríamos condições de ainda sonhar com um hospital de câncer? Dez anos se passaram. Claro que nós vamos ter que contextualizar quando tivemos a ideia da construção do Hospital de Câncer. Eu fui uma das lideranças, se não a maior liderança, ao puxar esse movimento de trabalho, de convicção, de convencimento para que a gente fizesse o Hospital de Câncer. É verdade. Mas foi concebido por muitas e muitas pessoas de boa fé, pessoas que faziam parte do executivo do momento, do legislativo do momento, dos órgãos constituídos do município e toda a população, e grande parte da população. Depois de 10 anos, para ser muito objetivo, é viável a construção do Hospital de Câncer em Batatais. É muito viável a construção. Quando Barretos construiu o Hospital de Câncer de Barretos, Barretos tinha o mesmo número de habitantes de Batatais, na década de 60. Houveram pessoas que acreditaram, que lutaram, primeiro sonharam, acreditaram, lutaram e concretizaram. E nós aqui, mesmo diante de todas as chuvas e trovoadas que passamos no ano de 13, 14, 15, 16, que foi o pico da crise financeira do país, não só financeira, mas também política, mas também ética. Eu ia a Brasília, tratava com o presidente da Câmara e na outra semana ele caiu. Eu ia e tratava com o ministro, conseguia uma verba, na outra semana não tinha mais verba porque a presidente caiu. Eu fui prefeito quando a Dilma foi presidente. Não tínhamos nenhuma estabilidade, nem política, nem financeira, nem ética, porque prendeu-se grande parte das autoridades políticas do país, vocês se lembram disso? E a crise econômica, pode estudar, os livros de história vão trazer, foi pior do que a de 29. Bom, apesar disso tudo, nós conseguimos construir uma parte do Hospital de Câncer que está aí. Nós conseguimos um terreno de 5.000 metros quadrados, num lugar privilegiadíssimo, que não era do município, que foi doação do governador da época, que foi o Alckmin, a meu pedido, no gabinete dele, explicando para ele a intenção que ele, que também foi prefeito e também é médico, portanto, ele se convenceu e doou para o município, está aí incorporado ao patrimônio público do município, mais de 5.000 metros quadrados em área nobre. Quanto vale isso? Quanto vale isso? É fácil fazer uma avaliação aí por metro quadrado e multiplicar, vale milhões. E nós temos lá construído grande parte da obra, a primeira parte da obra, ou seja, a parte estrutural. O projeto todo da obra está comprado, pago e é patrimônio do município de Batatais. A qualquer momento, quando nós tivermos algumas lideranças que voltem a acreditar no projeto, e não é só acreditar, é ter possibilidade, é lógico, a situação do país melhora, a necessidade sempre vai haver.
Por que não ter a quimioterapia em Batatais? E é começar pequeno. O Hospital Major Antônio Cândido, quando começou pequeno. E foi crescendo e cresce até hoje. O hospital é obra inacabada. A Santa Casa Nossa continua sendo uma obra inacabada. E olha tudo que foi feito, toda a prestação de serviço que a Santa Casa fez durante quase um século. O Hospital de Câncer, eu entendo assim. E olha como é fácil terminar o Hospital de Câncer. Olha como é fácil, já que você me pergunta se eu acredito, e a viabilidade. Eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei nas pessoas, eu sempre acreditei no futuro, eu sempre acreditei na boa vontade, eu sempre acreditei na vida e eu sempre acreditei no trabalho. Não tem nada no mundo que vença a força de um trabalho bem intencionado. Pode ser que não dê hoje, pode ser que não dê o ano que vem, mas uma hora dá, para quem acredita e trabalha. E aí eu digo a vocês aqui, porque eu sei que estou falando para muita gente, faz 5 anos que eu deixei a prefeitura. Nos 4 anos que fui prefeito, nós conseguimos a conquista do terreno, como eu já disse, a conquista do projeto, com uma empresa especializada que construiu vários hospitais, inclusive um hospital do Albert Einstein. Maior do Brasil. Né? O maior do Brasil, muito bem. E aí nós conseguimos também começar a obra, que está lá, é patrimônio do município, que pode ser retomada a qualquer hora. Muito bem. Imaginem, faz 5 anos que eu não sou prefeito mais. Nesses 5 anos, nós gastamos 1,5 milhão por ano, mais ou menos. Hoje pode estar um pouquinho mais, mas vamos colocar 1,5 milhão por ano, e em 5 anos dá 7,5 milhões. Valor mais do que suficiente para terminar a obra do hospital, 7,5 milhões. Sabe com quê? Transportando o nosso lixo diariamente, 2, 3, 4 caminhões, coletando o lixo na porta das nossas casas, e em vez de jogarmos esse lixo doméstico na cava, no aterro, que é nosso, que é do município, que também foi conquista nossa durante a nossa gestão, quando eu passei pela gestão pública, né, lá para trás, eu não era prefeito não, mas nós conquistamos também com o governo do estado, e quando eu saí da prefeitura, eu deixei o aterro legalizado e com uma cava pronta. Nesses 5 anos, nós terceirizamos o lixo doméstico. Hoje ele é entregue em Salles Oliveira. A gente paga para uma empresa especializada para receber esse lixo e a gente paga para levar. Eu deixei 5 caminhões de lixo comprados e pagos e 0. Já estão sucateados. Colocando inclusive nossos servidores em risco pelo caminho. Por que não legalizar novamente o nosso aterro sanitário? Porque o problema agora é que o aeroporto conflita com o aterro por conta da distância em linha reta. Tá bom, vamos resolver. Vamos a São Paulo, vamos a CETESB, vamos no governador, vamos arrumar um jeito de arrumar uma área, se não tiver jeito, vamos desapropriar uma área, fazer um novo aeroporto, liberar o aeroporto. Tem uma pendência judicial no meio desse caminho, na desapropriação do aeroporto. Não é tão simples como eu estou falando. Mas vamos fazer um novo aeroporto desapropriado ou chamar iniciativa privada, como está sendo feito em todos os lugares, que nós estamos privatizando os aeroportos, e vamos reativar nosso aterro sanitário, que está aqui, está encostado, é conquista do batataense. O batataense que paga o IPTU, que paga o ISS, que paga todos os seus impostos, pagou nos últimos 5 anos 7,5 milhões e não teve nenhuma mudança na qualidade do serviço. Muito pelo contrário, sucateou nossa frota. Com 7,5 milhões, Michel, nós já teríamos acabado nosso hospital de câncer. Seria uma grana economizada e poderia investir no hospital, né? Claro, governar é eleger prioridade. Nós não temos um mundo de dinheiro. Se nós tivéssemos um mundo de dinheiro todo ano, todos os prefeitos sairiam da prefeitura canonizados.
porque não precisaria subir o imposto, faria a cidade um tapete com relação ao asfalto, faria todo o jardim com manutenção maravilhosa, plantaria flor em todos os lugares, teria vaga nas creches para todo mundo, não faltaria uma gota d'água, não faltaria uma vaga na creche. Ou vocês acham que algum prefeito que passou quis que o pior acontecesse? Quis fazer com que faltasse água, com que tivesse problema com o buraco com que fizesse alguma coisa que não fosse boa. Nós tivemos e podemos ter tido administradores que não foram tão competentes, mas nós nunca tivemos um administrador em Batatais desonesto. Nunca tivemos ninguém mal intencionado, nem no executivo e nem no legislativo. Olha, eu acredito primeiro que todos os gestores anteriores, os que me antecederam, todos tiveram sempre boas intenções, todos gostariam de construir algo para a nossa cidade e para atender bem a nossa população. Agora, ainda mais numa situação em que a gente encontra as pessoas num momento de fragilidade, num momento tão difícil, em que elas ou seus entes queridos, a sua família, se encontram com a sensibilidade aflorada, nós temos que ter, enquanto gestores públicos, a responsabilidade de não criar falsas perspectivas, falsos sonhos ou falsas ilusões para toda a nossa comunidade. A construção do Hospital do Câncer em Batatais seria, a princípio, por um motivo muito nobre, porque nós atenderíamos pessoas que realmente necessitam, pessoas que precisam, mas a sua viabilidade efetivamente a gente considera de forma impossível, até porque nós temos, não por falta de gestão, de vontade política, porque se nós pudéssemos apenas pela nossa própria vontade, nós teríamos todos os atendimentos públicos, principalmente na saúde pública, na nossa cidade. O que falta é capacidade técnica e recursos financeiros. Nós temos uma gestão e uma legislação específica para poder credenciar as instituições que tratam pacientes que são vítimas dessa doença que é o câncer. Essa portaria do Ministério da Saúde é uma portaria que determina uma centena de requisitos para que o município possa finalmente se credenciar e poder realmente fazer esse tratamento de forma adequada para que a nossa população ela finalmente receba o tratamento adequado. O que nós temos potencial e capacidade de fazer na nossa cidade é um ambulatório para poder fazer o rastreamento, identificação de forma precoce para que a nossa população seja encaminhada para os hospitais de referência. Então, de forma ambulatorial, para acolher essas pessoas, acolher essas famílias e encaminhá-las a hospitais de referência, essa é a capacidade que o município tem. Então, nós não podemos criar falsas expectativas, vender falsos sonhos e criar grandes ilusões, principalmente nas pessoas que estão com a sensibilidade aflorada, com os seus entes queridos passando por um momento tão triste e tão difícil. Nós temos que sempre ser verdadeiros, sempre falar a verdade e demonstrar para a nossa população o que realmente é a capacidade do nosso município. Sonhar é possível e permitido, mas nós não podemos nunca, jamais iludir as pessoas. Eu acredito muito que nós temos que tratar a nossa população com muito carinho, com muito amor, com muita sensibilidade, mas acima de tudo com a verdade e o respeito que todas as pessoas e que toda a nossa população merece, que é sempre com a verdade. Nós temos a capacidade e a condição de, com um tratamento oncológico, com um tratamento ambulatorial, fazer esse primeiro contato e encaminhar sempre para os hospitais de referência, acolhendo sempre o paciente e as suas famílias. A parte estrutural, levantar paredes, toda essa questão de projetos, o município tem condição de fazer. A grande complicação é a partir do momento que entra em funcionamento. Cadastramento de profissionais, contratação desses profissionais, compra de equipamentos, a manutenção de todos os exames. Isso é um custo muito alto e muito grande para o município. E, infelizmente, o município não tem condição de manutenção. Construir o prédio, levantar as paredes, o município até consegue. A manutenção desse espaço que seria inviável por parte do município. Tanto é que, em todas as nossas cidades da região, nós temos apenas 3 hospitais credenciados e referenciados para o tratamento. E os 3 são na cidade de Ribeirão Preto.
Segundo definição da portaria do SAIS, de número 1399, de 17 de dezembro de 2019, os critérios e parâmetros para habilitação de estabelecimento de saúde na alta complexibilidade em oncologia são os seguintes: ter no mínimo 1.000 casos novos de cânceres anuais. O estabelecimento deve realizar 600 cirurgias de câncer, 650 cirurgias de câncer principal. Oncologia clínica tem que atender mais de 700 casos e pouco mais de 5.000 procedimentos de quimioterapia. Já para a radioterapia, os casos têm que ser acima de 600 tratamentos e mais 600 procedimentos de radioterapia. Para procedimentos de diagnósticos, para conseguir o credenciamento, ou seja, a habilitação pelo SUS, a unidade precisa, no mínimo, atender 3.000 consultas especializadas no ano, 1.200 exames de ultrassonografia por ano, mais de 600 endoscopias digestivas e mais de 1.000 exames de anatomia patológica no ano, para só assim tentar o credenciamento pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, o orçamento da saúde de todo o município de Batatais não daria conta de suprir as necessidades do Hospital de Câncer. Mas eu, como médico, eu sempre desacreditei, não só por ser tão caro de manter, mas porque eu penso, e sempre falava isso, que nós temos que ter primeiro a saúde básica bem funcionando muito bem na cidade, para depois a gente avançar para uma especialidade tão complexa e tão cara, né? E na época que se falava em fazer o Hospital do Câncer, eles não conseguiam nem pagar o sobreaviso aqui de especialidade básica. Tinha, por exemplo, ortopedia. A gente não tinha sobreaviso de ortopedia na época. O paciente quebrava o dedo da mão, ele ia para Sertãozinho resolver a fratura. Como é que nós vamos fazer radioquimioterapia em paciente de câncer aqui em Batatais e nós não vamos tratar uma fratura do dedo? Então era isso que eu batia na tecla. Eu falei assim, olha, vamos pensar em Hospital do Câncer, em Hospital do Coração, em transplante. Vamos pensar quando a gente já resolveu o básico bem feito. E não era essa a nossa realidade. Quando a casa tivesse arrumada. Quando a casa estivesse arrumada, a gente consegue resolver o básico bem resolvido. Vamos pensar o que a gente pode fazer. 10 anos separam a promessa da construção do Hospital de Câncer para hoje. E uma frase do Padre Léo vem à tona. Com câncer, você perde tudo. Perde o autodomínio, mas não perde a fé. O céu é para quem sonha grande, ama grande e tem coragem de viver pequeno. O que você tem para falar para essas pessoas? O que você falaria de esperança em relação à obra Hospital do Câncer? Fé e esperança, você citou. Sem isso, a gente não se move. E entre o otimista e o pessimista, se eu tiver que escolher ou fazer a minha opção, que eu já fiz desde que nasci, eu escolho o otimista. Eu só conquistei as coisas que conquistei na minha vida pessoal, de trabalho e na minha carreira política, acreditando. Só existe esse jeito. É só acreditar e ter fé e esperança? Não. Se prepare para isso, óbvio. Mas tem que acreditar. E as pessoas são boas e são bem intencionadas. E o que eu diria para essas pessoas é que contem comigo. E contem com um grande número de pessoas que vêm atrás de mim, ou melhor, que vêm ao meu lado e que têm plena condição de voltar a campo na ideia. Sem querer cargo político, não estou falando aqui de me candidatar a prefeito, nem a nada. É de nos unirmos pelas grandes causas do município. O varejinho, eu não entro mais. No buraco da rua, na lâmpada queimada, que é importante sim. Mas no bueiro entupido, isso eu não entro mais, eu já passei. Nós temos agora que fazer uma junção de pessoas, pegar os ex-prefeitos, os ex-vereadores vivos, claro, pegar as entidades constituídas, o Ministério Público, o Judiciário, dizer assim, se alguém ofendeu alguém em alguma época, deixa para lá.
Vamos pensar numa causa maior. Vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar no nosso distrito industrial, vamos pensar em gerar empregos, vamos pensar em acabar com o problema da falta d'água. Nós fizemos 3 poços artesianos, trocamos quase 20 mil hidrômetros, trocamos adutoras, uma grande parte da rede e resolvemos o problema da água quando muita gente dizia que era impossível. O impossível é aquilo que a gente não acredita ou não trabalha para resolver. No mínimo, a gente avança na questão. Quem acredita, no mínimo, contribui, como nós fizemos com o Hospital de Câncer. Não construímos inteiro? Não, mas conquistamos o terreno, fizemos o projeto, fizemos o início da construção. Está lá, está incorporado ao patrimônio público. É melhor ter um patrimônio do que não ter. E ter a possibilidade de amanhã continuar a construção do nosso hospital, seja do câncer ou de qualquer outra especialidade que seja mais importante na ocasião. O que eu digo a essas pessoas é que contem sempre comigo. Hoje, no local de sonhos de um tratamento digno para quem é acometido com essa doença, só vemos lixo, descaso e o local está servindo de moradia para algumas pessoas. E quase 1 milhão de doações enterradas. Ainda há esperança? Então a situação é essa. Hoje nós temos aquele elefante branco lá, que nem é branco, é cinzento de triste, né? Pegou dinheiro de gente de boa fé, que chegava até a chorar, perdi uma filha com leucemia. Que maravilha, eu vou doar tanto para isso aí, sabe? E eu senti aquilo como se fosse uma coisa estivesse enganando, sabe? Briguei na Câmara, briguei na tribuna, briguei por ter sido colocado no orçamento do ano seguinte uma verba para o Hospital do Câncer, que ia jogar fora esse tipo de coisa. E, infelizmente, tudo aquilo que eu previa aconteceu. Um terreno do Estado, doado ao município, porém, segundo afirmações da atual administração, sem documentação. O que fazer nesse local? O que implantar ali? Andresa, mas o que você acha que dá para fazer? Eu acho que antes de uma decisão da justiça, o município não vai conseguir fazer nada, Michel. Porque eu acho que hoje não é só uma questão de boa vontade. Porque eu acho que eles tiveram uma boa vontade no passado. Só que envolve muita coisa. Hoje tem que ter essa prestação de contas, hoje tem essa investigação na justiça. Tem uma frustração muito grande da nossa população e, infelizmente, a gente carrega esse prejuízo até no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso foi uma promessa de políticos. E eu, como política, eu acho que esse tipo de promessa só descredibiliza a classe. Porque um mentiu e não viabilizou, parece que todos vão sempre mentir. Então, eu carrego esse prejuízo. O prejuízo pelo descrédito, o prejuízo pela tristeza de não ter esse tratamento aqui. A gente tem uma oncologia lá no município que não é igual o projeto que eles apresentaram para a nossa cidade. São coisas diferentes. Eu acompanhava tudo aquilo ali. Depois que eu vi que abandonou, eu ainda tenho esperança. Eu fico pensando, gente, por que abandonou? Um tijolo baiano, todas as pessoas de Batatais, se cada município de Batatais desse um tijolo baiano, um saco de cimento, os pedreiros dassem um dia de trabalho. E o povo de Batatais, para isso, eles são muito bons. Se tiver uma pessoa para fazer uma frente e ter atitude, vamos levantar esse hospital, eu tenho certeza que não fica um em Batatais sem ajudar. Essa pessoa, na sua visão, você viveu tudo isso, você era vereadora, você estava ao lado, você a princípio foi oposição. Essa pessoa hoje em Batatais tem nome? Eu vou te falar, eu acho que a pessoa mais certa para continuar aquele Hospital do Câncer é uma pessoa que já passou por isso. Uma pessoa que começou com coragem. Chama-se Eduardo Oliveira. Eu acredito que o Eduardo era a pessoa certa para dar início ali na continuação daquela obra do hospital. Ele que começou e eu acredito que ele tem muita vontade ainda de levantar aquilo ali. Eu sempre que eu encontro ele na rua, a primeira coisa que eu falo é daquilo ali. E ele? Ele fala para mim, isso aí, Maria, era um sonho meu, ele fala.
E ele tem a mesma esperança que eu tenho de um dia ver aquilo ali. O Eduardo é novinho, eu não sei se eu vou alcançar ver o nosso Hospital do Câncer. Tudo tem que ter um começo. Nada parece pronto. Agora, é difícil, o começo é difícil, mas depois que levantar aquilo ali, que a pessoa vê que é uma realidade, que pode ser uma realidade o nosso Hospital do Câncer, eu acredito, vai atrás dos artistas. Os artistas tudo ajuda. Aquele tempo ainda tinha menos artistas, hoje a quantidade de artistas que tem. O porquê que eles não vão ajudar? Eu tenho certeza que se um pôr à frente ali, vai. No local do Hospital do Câncer, nós temos um grande elefante branco abandonado, nós temos um espaço onde ele serve de um local que aglomera muitas pessoas, nós temos lá recursos públicos e de pessoas que foram, de uma forma ou de outra, induzidas a doar o seu dinheiro, acreditando que em breve grande parte da nossa população seria tratada naquele local. Infelizmente, o que nós temos lá é uma grande carcaça que tem recursos públicos ao léu. O que nós queremos é que, em breve, e sempre que possível, quando aquele local estiver liberado para a municipalidade, nós possamos utilizá-lo para poder prestar serviços públicos para a nossa população. Mesmo que não seja um hospital de câncer, mas que a gente consiga utilizá-lo da melhor maneira possível para poder atender a nossa população e que os recursos públicos e de todas as pessoas que doaram e acreditaram nesse projeto sejam revertidos pelo bem e em prol da nossa comunidade. Olha, quando a gente fez o nosso programa de saúde, na época já estavam as reuniões virtuais e tal, tinha várias pessoas ligadas à área da saúde e também pessoas ligadas à política que ajudavam a gente na campanha e tudo mais. Nós fomos falando tudo o que a gente queria fazer na área da saúde, discutindo como pode fazer, como pode melhorar, se é viável, se não é, o que a gente ia colocar no nosso programa de governo. Quando a gente citou o que fazer nesse espaço que seria o Hospital do Câncer, cada um tinha uma ideia. E toda ideia boa e viável. E aí foi que eu comentei, assim, isso tinha que ter um plebiscito com a população. Porque até mesmo quem doou dinheiro ali, doou pensando no Hospital do Câncer. Aí vai o atual gestor e faz uma outra obra ali. Né? Isso pode ter uma implicação até jurídica da população falar assim, não, eu doei para ter o Hospital do Câncer. Por que você fez um ambulatório de especialidade? Por que você fez um atendimento, um hospital municipal? Por que não sei. Então o que fazer agora com aquele punhado de coisa que está sujo, cheio de bicho, usuário de droga? Não sei a ideia do Ricardinho e do Juninho, não. Mas o meu palpite é que já há um alicerce pronto lá, né? De ferragens, de concreto, já está pronto. Ali poderia-se tentar subir as paredes e fazer um ambulatório de especialidades ali. Entendeu? Quer dizer, tem espaço, tem área. E não ficaria caro. E nem é uma ideia megalomaníaca. É fazer um prédio com piso térreo, não precisa ser superior, com salas de consulta, etc. Às vezes até um laboratório municipal, onde a pessoa canalizava todos os exames necessários que ela precisa fazer para um determinado lugar, não precisa ficar correndo daqui para lá e etc. E seria uma solução para recuperar aquela área lá. O primeiro estudo que a gente solicitou foi o levantamento da propriedade da área. Aquele espaço é o espaço onde hoje é a Secretaria da Assistência Social, Antigo Lar da Infância, né? Aquilo ali é uma área do Estado. Que o Eduardo solicitou aquele espaço para o Estado, a disponibilização desse espaço, mas nós não conseguimos encontrar documentações no arquivo da Prefeitura que indicam a titularidade daquele espaço para o município. Para o município conseguir fazer investimentos em qualquer área que seja, é necessário que ele seja de propriedade do município. Eu não posso gastar recurso municipal em uma área de outrem. Né? Então essa foi a primeira dificuldade de nível prático e jurídico para a execução de qualquer projeto ali naquele local.
Existe hoje uma demanda de construção de um novo cemitério municipal em Batatais, né? Onde algumas áreas foram estudadas e aquela área foi também objeto de estudo. Só que chegou-se à conclusão pela viabilidade de outras áreas. Hoje, a que se encontra como plano A é uma área próxima à antiga FEBEM ali do governo do estado que a gente solicitou. Então, hoje não existe nenhum planejamento para a utilização daquele espaço. Ali, de repente, pode ser que daqui a um tempo nós acabemos a obra e, digamos assim, o enfoque aqui, em vez de fazer a quimioterapia, fazer a radioterapia, fazer algumas cirurgias, seja uma outra especialidade. Eu escuto qualquer coisa. Eu não tenho palavra de rei e nem tenho a necessidade de dar a última palavra, de forma nenhuma. Eu penso no câncer, que é uma das doenças que mais acometem as nossas famílias. Você me disse que eu passei por isso, e passei. O meu médico que deu entrevista continua hoje sendo um dos mais renomados. E eu quero dizer uma coisa a todos vocês agora, até confessando uma questão. Se eu algum dia falar mal do Sistema Único de Saúde, do SUS do Brasil, eu estou pecando. Porque todo o meu tratamento, Michel, foi feito na Santa Casa de Batatais, a minha cirurgia, e o meu tratamento oncológico, a minha quimioterapia, foi feita na Santa Casa de Ribeirão Preto. Eu não poderia pagar pelas quimioterapias que eu fiz. Eu não teria condição financeira, a não ser que eu fosse vender alguns bens de família. Portanto, eu fui extremamente bem atendido. Eu acredito no SUS. Vejam as vacinas. Olha que maravilha. Eu peguei Covid, mas eu estava com 3 vacinas. Para mim foi uma gripinha à toa. Se eu não estou vacinado, eu podia estar internado, entubado. Então, ali, voltando, nós formamos um centro de excelência em saúde. Ali está o esqueleto da obra pronta, com o terreno do município conquistado, com o projeto pronto, pago, conquistado. Portanto, nós somamos ao patrimônio do município. Nós fizemos um trabalho que a comunidade toda ajudou, que eu não tenho palavras para agradecer, mas que está aí com conta prestada, publicada nos jornais, impressos em toda a imprensa, num trabalho comunitário, e nós somamos ao patrimônio público do município. E, mais do que a questão de somar, nós demos uma possibilidade para que um dia ali sejam as obras concluídas e seja mais um equipamento para salvar vidas. A construção do Hospital de Câncer de Batatais ainda é um tema que gera muitas incertezas, divergências e perguntas. Foram essas perguntas que nos guiaram até aqui, mas que, infelizmente, não conseguimos sanar com todas. O hospital pode se tornar realidade? Podemos ainda ter esperanças? Estas perguntas e questionamentos ficam em nossas cabeças, na esperança de um dia elas serem respondidas. O homem que desenvolveu a teoria da relatividade geral, físico alemão Albert Einstein, dizia: sei que este câncer de há muito deveria ter sido extirpado, mas o bom senso dos homens é sistematicamente corrompido. E os culpados são a escola, imprensa, mundo dos negócios e mundo político. 996 mil sonhos inacabados. A história do Hospital de Câncer de Batatais. Victor 1 MC. Ó. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre.
Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Ei, quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Perto da eleição viram todos Moisés, mas não é por eles que eu acompanho, não tem nada a ver com números, são quase 1 milhão de sonhos. Tão achando que o povo não tá acordado e o nosso hospital ficou igual o nosso asfalto, totalmente inacabado. Sou mais um morador revoltado com a negligência e falta de segurança em nossos bairros. Voltar pra casa à noite sozinho tá ficando cada dia mais complicado. Isso é mais que uma trilha sonora pra o documentário cirúrgico. Nas minhas palavras a voz vem do meu coração, então isso é um desabafo. Orando por mudança, represento todos batataenses que ainda não perderam a esperança. Tão brincando com a gente pensando que isso tudo é um filme. Pegaram nossas doações e colocaram a mostra em uma vitrine. Em uma vitrine. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. O Hospital do Câncer ainda estamos esperando. Será que não entendi o tamanho da importância e o tanto de vida que esse hospital poderia estar salvando? Hein? Me diz, hein? Me diz. Quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Quantas promessas não foram cumpridas, quantas pessoas foram iludidas, até quando vamos ter que aguentar esse descaso com as nossas vidas? Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre. Aprendemos que não podemos mais contar com a sorte, mas ainda resta esperança, pois percebi que ela sempre vai ser a única que não morre.